Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje, na política, analisamos as propostas do PSD para a natalidade. Na educação, a greve dos professores ameaça os exames e o lançamento de notas. Falamos também da linha de apoio a incêndios criada pela Cruz Vermelha. No Porto, Rui Moreira leva ao constitucional chumbo da empresa de cultura do Porto. E na política internacional, analisamos o pedido para a suspensão da Venezuela da Organização dos Estados Americanos. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino Almeida, muito obrigada desde já pela sua presença. Obrigado. Começamos também então por analisar as propostas do PSD para a natalidade. Creches gratuitas e também 10 mil euros para os portugueses por cada filho. É um pacote de medidas, é suficiente? Eu diria que é bem intencionado, mas também o povo português e os nossos telespectadores sabem que de boas intenções está um inferno cheio. Ontem, na apresentação do documento, a parte que eu pude ver e que foi realçada pelos seus colegas da comunicação social, era esta ideia base, que se percebe depois que os 10 mil euros são, afinal de contas, a comparticipação para o que aí falou, as creches, digamos, aquilo que é preciso para garantir uma boa articulação entre a vida profissional e a vida familiar, o que é, desde logo, também dizer uma medida concreta que visa também, inteligentemente do ponto de vista político, da disputa eleitoral que vamos viver daqui a um ano, que visa também a resposta ao próprio atual Primeiro-Ministro, que disse no Congresso do PS que era preciso encontrar fórmulas de resolver o problema da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Há nesta proposta do PSD medidas que vão nesse sentido, a saber, mais importantes para mim, a implementação de algo que existe desde 72 na Lei de Bases Veiga-Simão, em que o próprio Dr. Veiga-Simão, na altura Ministro da Educação, fez uma lei de bases que nos regeu até 86, em que ele dizia que era necessário que o Estado oferecesse creches e pré-escolar gratuito a todas as crianças. Portanto, estamos com 46 anos de atraso só em relação a isto. Ainda estamos a propor, veja bem, ainda estamos a propor, embora saibamos todos que as câmaras, nomeadamente as câmaras e o próprio Estado e o setor social, depois da lei de Marçal Vilo de 89, criaram, na realidade, 91, peço desculpa, criaram na realidade as creches, não é? O sistema de pré-escolar. Portanto, o país tem vindo a construir este modelo, mas não está completamente construído e quando se recorre à rede social, embora haja tarifas adequadas aos rendimentos, o que nós temos é um valor grande, por exemplo, que compara muitas vezes com os valores que se pagam mais tarde na universidade. Portanto, estamos a falar de valores de 200, 300 euros por mês para uma creche, o que é manifestamente complicado para quem ganha, um casal, por exemplo, que ganhe os 680 euros, para citarmos um valor que é 4 vezes e meio o IAS e que é considerado o patamar mínimo em termos salariais, mas que já exclui de muitos apoios sociais, por isso a medida ser proposta desta forma. Por um lado. Por outro lado, defende também um aumento das semanas em casa após o parto, o que é também uma medida, 26 semanas, o que é também uma medida que implica meio ano, digamos assim, em casa, o que me parece adequado. Eu próprio vivi essa experiência, mas porque teve que juntar a mãe das minhas filhas à data, há 26 anos quase, teve que juntar o mês de férias, a baixa que se tem após o parto, o mês de férias e, portanto, perder ali algumas, e o mês de avaliação com perda razoável. Portanto, são medidas importantes. Agora, na realidade, o bem é um bem maior, que é invertermos uma natalidade que é assustadora. Em 50 anos nós perdemos por ano, ou deixam de nascer por ano, 125 mil crianças. É disto que estamos a falar. É um grande problema que Portugal É um grande problema porque eu diria que, tendo perdido, vindo a perder assim, em média, nós poderíamos dizer que teríamos hoje mais 3 ou 4 milhões de pessoas do que as que temos. Está bem? Umas com 50, outras com 40, outras com 30, outras com 20, outras com 10. Se tivéssemos mantido os níveis de natalidade que tínhamos nos anos 60, porque a comparação é feita com os anos 60. De outra forma, também sabemos que todos os anos morrem 110 mil portugueses em média, isso tem-se mantido estável. Portanto, quando nós estamos com 110 mil a morrer e 86 mil a nascer, significa que estamos há anos
em déficit de 30 mil pessoas por ano. Ao fim de 10 anos são 300 mil pessoas. São 300 mil ativos que não trabalham e não vão gerar rendimento suficiente para pagar, por exemplo, a reformas dos que se vão ficando mais velhos. E isto leva-nos a uma questão que já avaliámos aqui no último programa, que é, naturalmente, nós vamos precisar de imigrantes para cobrir este déficit de natalidade. Ou seja, vamos precisar de aceitar em Portugal, veja bem, uma média de 30 mil pessoas por ano para podermos ter este sistema equilibrado face aos que morrem e aos que não nascem, o que é preocupante. Por isso, a intenção é boa, as medidas estão bem enunciadas, mas há um problema que eu quero aqui chamar a atenção. É que ontem, quando perguntado sobre os números, o Dr. Rui Rio, de forma honesta, disse que aquilo não estavam feitas as contas ao cêntimo. E, portanto, não podia ser rigoroso a esse ponto como ele gosta de ser. Ele que teve uma educação, como sabemos, de cariz alemão. Mas foi dizendo que este custo seria compensado por um corte noutra área qualquer do Estado. É claro que ele falou de investir em estradas, em rotundas e isso, mas isso é tipicamente o discurso do autarca que ele foi. Ele ainda não está a ver o que é estar num governo, porque, objetivamente, o investimento em estradas e outras coisas que já andas tem vindo a diminuir fortemente e ele não é por aí que vai buscar dinheiro para fazer face a esta medida. Portanto, isto naturalmente será muito escrutinadinho no próximo ano eleitoral, mas há que reconhecê-lo, que é uma medida que vai no sentido correto para resolver a natalidade. Resta saber se pode ser aplicada, como o Dr. Rui Rio diz, independentemente dos rendimentos das pessoas, porque senão daria mais trabalho. E eu teria tendência a acomodar isto de outra forma. Uma lei igual para todas as famílias. Exatamente, isso é a ideia dele. Eu tenderia a achar que nós temos também há muitos anos um problema, sei que ele quer tocar nisso, que é um problema do sistema fiscal que vamos tendo, e resta saber, portanto, onde é que, na verdade, no sistema fiscal, ele vai cortar para ter dinheiro para estas coisas. Albino Almeida, uma última questão relativamente, então, a este diagnóstico traçado pelo PST relativamente às políticas para a infância em Portugal. De facto, Portugal encontra-se entre os países menos generosos da OCDE. Sim, e há uns anos largos, porque eu lembro-me que ainda era presidente o professor Cavaco Silva, fez um debate em Cascais chamado Nascer em Portugal. E nesse debate já se percebia que o país que melhor cobria a taxa de mortalidade com a natalidade era a Suécia, porque tinha criado leis que garantiam rigorosamente a igualdade de género na Suécia. Ou seja, há também aqui uma questão sobre a qual pouco sabemos e que tem que ver com a possibilidade de 26 semanas em casa, na Suécia podem ser divididas 13 pelo pai e 13 pela mãe. Está a ver? Eu não sei se isto aqui em Portugal vai ser assim. Não sei qual é a reação das entidades patronais e empregadoras e do próprio Estado a esta circunstância. Por isso, não há dúvida que a medida vai no bom caminho. Vamos ver como é que se afina no nosso país e com as nossas condições e com o nosso empresariado a execução da medida. Isso para mim é muito relevante. Muito bem, passamos agora para o nosso próximo tema e agora falamos de educação e falamos precisamente das negociações entre o Sindicato dos Professores e o Governo. Não chegaram a bom porto, por assim dizer. Tem tudo para correr mal. Deixe-me dizer-lhe com toda a sinceridade, e é sabido que eu tenho uma admiração bastante grande pelo Primeiro-Ministro, desde logo com a declaração de interesses que já aqui fiz mais do que uma vez de o conhecer há 40 anos e ter com ele alguma proximidade, mas a verdade é esta. Eu acho que o Ministério da Educação não fez atempadamente o trabalho de casa, porque é sabido que nós temos um problema na carreira dos professores que Maria de Lourdes Rodrigues tentou atacar, mas de forma mal sucedida, porque o fez através de uma chamada avaliação do desempenho docente e não conseguiu chegar lá, mas que no essencial o que é que queria já na altura, através da implementação do CIADAP nos professores, Maria de Lourdes Rodrigues. Ela dizia esta coisa muito simples: os professores, tal como os bancários, têm que ter a noção que podem todos chegar ao topo da carreira, mas o limite é as vagas que lá houver. E ela criou os professores, como se recorda, duas carreiras para professores. E isso levou ao inferno político. Mas o problema ficou lá.
A seguir vieram os cortes, em 2010, já ela não era ministra, vieram os cortes, isto ficou debaixo da mesa. Ou seja, fez-se um congelamento em 2010, que o país estava a começar a entrar em dificuldade, congelaram-se e ficou tudo parado. E, portanto, o problema esteve muito comodamente debaixo da mesa. Com o fim do descongelamento das carreiras, levanta-se aqui um problema, que é este. Muitos professores, se recuperassem a carreira, o descongelamento da carreira, contasse com os anos que lá não estão contabilizados, significava que iríamos ter 23 mil professores no topo da carreira. E o que não se sabe lá em casa, e acho que o Governo tem que explicar, é que estes 23 mil professores, quando chegam ao topo da carreira, dão 7 horas de aulas por semana. E nós iremos ter levas de professores a chegar todos os anos ao topo da carreira e a dar 7 horas por semana. Significa, portanto, que apesar da diminuição dos alunos, portanto, não serão precisos tantos professores, não é? Nós ainda temos um fator adicional, que é 600 milhões de euros, até que estas pessoas, digamos assim, com todo o respeito, e é muito, desapareçam, deixem de estar ativos, seja do ponto de vista de professores no ativo, seja do ponto de vista de reformados. Estávamos há bocado nós a falar da insuficiência de pessoas ativas para as reformas. Portanto, nós temos aqui um problema de muito difícil solução. Era importante que este caminho tivesse começado no início do ano. Não, sempre fala em chantagem por duas razões que eu acho que são perplexizantes vindas do Governo. Uma é que existem reuniões ad hoc. Eu já não ouvi falar de reuniões ad hoc desde 75, portanto, muita gente que nos está a ouvir nem sabe o que isto é. Havia um problema, as pessoas reuniam-se, não havia nada, convocatória, nem agenda, nem nada, reuniam-se e falavam. Isto era uma reunião ad hoc. Uma reunião formal é convocada, tem uma agenda e resolvem-se pontos e tomam-se decisões. Portanto, eu desconhecia que havia reuniões ad hoc e se houver, é muito mau, porque significa que ninguém se compromete. Em segundo lugar, há também aqui um problema que o Ministério tardou em resolver, que era justamente dizer que hoje João Dias da Silva dizia, bom, mas nós não queremos recuperar o que está para trás. O problema do Governo nem sequer é recuperar o que está para trás, como as outras classes todas. O problema do Governo é reposicionar na carreira com as vantagens que isto tem. Penso que há 4 anos, há 2 anos e meio, quando o Governo entrou em funções, devia ter pensado nesta questão, devia ter posto uma agenda aos parceiros e não devia ter deixado arrastar isto para o fim da legislatura, porque isto vai levar esta ideia fundamental. Mais uma greve também. O Governo acha que não pode ceder agora, até porque nós não sabemos o que é que vai acontecer à economia, vemos a Itália, vemos a Espanha e tememos que tudo isto altere as condições em que a nossa economia está a desenvolver-se e a crescer. E, por outro lado, o que é mais grave nisto tudo é o impacto orçamental que isto tem. Não há solução para isto. E quando eu ouço dizer, mas há para os bancos, isto é de uma demagogia atroz, porque as pessoas que estão a dizer isto não percebem que os bancos, se não houver bancos, eles não recebem salário. Os bancos atiram o país para o fundo. E, portanto, deixar chegar isto ao fim, dizia eu, foi um erro lapidar do Governo. Porquê? Porque os sindicatos acham que se pressionarem um bocadinho, conseguem o que não quiseram até agora por causa dos botitos, daqui a um ano, e o Governo acha que agora que conseguiu estes resultados não vai afundar a economia. Estamos aqui, portanto, perante duas forças que eu não sei, sinceramente, como é que isto pode acabar. O Governo falhou nas políticas da educação? Não falhou nas políticas de educação, falhou na negociação da carreira dos professores, que era um problema que vinha atrás, era um problema que custou a popularidade a um governo socialista em 2005 a 2009 e pode estar na base de uma erosão súbita e rápida daquilo que é a base de apoio do Governo, porque é sabido que o Partido Socialista... também os alunos, no fundo. Já lá vou. É sabido que o Partido Socialista assenta muito os seus militantes na classe docente. Isso não deixou de acontecer, apesar da crise de 2005-2009, mas pode deixar de acontecer agora, porque há partidos que já se afirmaram, nomeadamente o Bloco de Esquerda. Quanto à questão dos alunos, pois a questão dos alunos é, de facto, o que me preocupa e já expressei aqui, que é, na realidade, nos anos terminais, isto é, do primeiro ciclo para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o secundário, e do secundário para a universidade, não havendo notas lançadas, nem havendo o percurso do aluno registado, não pode haver transições. E isso é dramático para todos os alunos. Que é de facto aquilo que poderá estar aqui em causa. Que poderá estar em causa. São os exames e também o não se nota tanto, como se notaria, por exemplo, um dia de exames, os professores não estarem lá para fazer os exames, não se nota tanto, mas se calhar tem uma eficácia maior.
é que nós não notamos os professores que estão em greve, eles não estão a lançar as notas nem o percurso escolar dos alunos e a seguir os pais querem matriculá-los ou no ciclo a seguir ou na universidade ou onde quer que seja e não têm o processo terminado para o poder fazer. Isso será devastador. Isso será devastador. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de um outro tema que também já abordámos aqui algumas vezes. Falamos de incêndios e de uma linha de apoio que foi criada para os incêndios para ajudar a proteger as populações perante catástrofes, assim é que é. Foi então uma iniciativa da Cruz Vermelha. É então uma iniciativa da Cruz Vermelha. Olha, como é que lhe parece, Albino Almeida? Há muitos anos eu fiz várias sessões como auditor de Defesa Nacional. E o princípio da Defesa Nacional, nos tempos que correm, é que cada cidadão tem que ser elemento da defesa nacional. Ao defender-se a si próprio de todos os perigos a que está ligado, internet e outras coisas, estamos a garantir a independência nacional. E estamos a garantir, cada um por nós, a segurança nacional. É por isso que agora esta questão dos dados e estas coisas todas tem que ver com os instrumentos com que cada um de nós conta para se sentir seguro e, portanto, se cada um estiver seguro, o todo também estará. Ora bem, a Cruz Vermelha anda bem porque, naturalmente, sendo uma entidade de socorro, também já mudou o paradigma para a prevenção. Para não ter que socorrer, o melhor é prevenir a catástrofe. E por isso eu quero saudar a Cruz Vermelha por esta iniciativa, porque é uma entidade muito próxima das pessoas, em muitos lugares do país, e desse ponto de vista pode ter um trabalho fundamental na prevenção dos incêndios e daquilo que nós chamamos hoje de uma forma muito simpática, ignições, quer dizer, dar conta do fogo quando ele está a começar. Isso é muito importante e eu quero dizer que o exemplo da Cruz Vermelha devia ser seguido por todas as instituições, uma vez que nós, autarquias, e agora deixe-me aqui falar como autarca, nós estamos a fazer tudo o que a lei nos obriga, dentro das nossas possibilidades, para, do nosso lado, prevenir atempadamente as situações. Em Gaia, onde, como sabe, sou Presidente da Assembleia Municipal, temos uma equipa de sapadores. Eu já defendi aqui e reitero que devemos ter sapadores em todos os concelhos, que são profissionais que só pensam naquilo todos os dias, são habilitados, são treinados, ligam com novas condições de fogo, com alterações climatéricas, portanto são altamente informados, têm alto conhecimento sobre as questões do fogo e, portanto, a seguir podem ser eles a dinamizar as equipas de ataque ao fogo. Mas é muito importante, antes de atacar, prevenir as circunstâncias do fogo e acho que aí é de saudar essa medida da Cruz Vermelha. É também uma medida para estar mais próximo das populações? É inteligente dos dois pontos de vista, como eu dizia, porque a Cruz Vermelha já está próximo das populações. Com esta medida, que eu acho que inclusivamente deve merecer do Governo o apoio que em cada caso for necessário, não é igual em todos os lados, mas enfim, onde for mais necessário, deve a Cruz Vermelha ser apoiada, porque sabemos que é uma instituição credível, antiga, e que sabe cuidar bem das pessoas e neste caso em concreto, prevenir o fogo é cuidar das pessoas. E as chamadas serão atendidas 24 horas por dia, 365 dias por ano? É um serviço que eu considero muito relevante e nós muitas vezes andamos primeiro à procura do dinheiro para fazer coisas. Eu espero que, já que a Cruz Vermelha fez essa coisa, lhe cheguem os fundos indispensáveis a que possa mantê-la, porque é um serviço de proximidade inestimável. Vamos só aqui analisar também muito rapidamente alguns dados já relativos então a algumas ocorrências de incêndios que já se registaram e até o momento já se registaram 2.260 ocorrências de incêndios rurais só no passado mês de maio, mais do que o triplo daquelas que foram registadas no ano passado e cerca de 6 vezes mais do que em 2016. Como é que podemos analisar estes dados? Analisar uma coisa que agora trabalhamos e que não trabalhávamos antes. O país, desde tempos imemoriais, a agricultura vive das queimadas. Se formos debulhar esses números com atenção, vamos parar às queimadas, que são mecanismos naturais de eliminar plantas nocivas, de limpar terrenos, etc. As queimadas são uma tradição da agricultura portuguesa, que não está acabada. E as pessoas fazem as queimadas entre abril e maio. Ora, acontece que nós tínhamos a fase de incêndios, começava em junho, como se recordará. O ano passado tudo isto foi subvertido. Estamos a dias de fazer um ano do incêndio de Pedrógão, que foi a 17 de junho. E, portanto, nós agora temos regimes de prontidão máxima em todo o ano. Essa prontidão máxima, essa vigilância em todo o ano, dá precisamente o acesso a percebermos
que as pessoas muitas vezes, por razões de vida ou por doença ou que atrasavam as queimadas e contribuíam por fazê-las tarde para os incêndios. 2.000 ocorrências têm muito a ver com queimadas e há até, dizem em alguns sítios, que as pessoas procederam de forma errada e, portanto, não avisaram que iam fazer queimadas e, portanto, neste momento não queimaram o terreno, graças a Deus o suficiente para lamentarmos algo mais, mas já se lamentam de se terem queimado com as multas, porque algumas foram emitidas multas para quem fez queimadas sem autorização e não respeitando as regras que lhes estão adstritas. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora para um tema local. Falamos de cultura, falamos de Rui Moreira e do chumbo da empresa de cultura do Porto. Rui Moreira vai então recorrer para o Tribunal Constitucional da decisão do Tribunal de Contas. Bom, deixe-me dar-lhe nota... Vamos aprofundar um bocadinho mais este tema. Que hoje vamos aprofundá-lo com certeza. E vai dar nota, dar-vos parabéns à RTV por ter escolhido hoje pontos que são de facto interessantes, porque os lados todos têm razão. E, portanto, têm que ser geridos com bom senso, com inteligência. Este é o caso. Ou seja, o Tribunal de Contas, muitas vezes nós achamos, o Tribunal de Contas deu visto, a obra é boa. Não é verdade. O Tribunal de Contas dá um visto quando entende que o bem que vai fazer uma determinada obra ou uma determinada iniciativa é suficiente para que o Tribunal diga muito bem, faz sentido, o que as pessoas vão ganhar com isto é absolutamente suficiente para o dinheiro que isto vai custar. Mas há momentos em que as autarquias, como é o caso do Porto, não consegue, como aqui diz, portanto, o estudo de viabilidade era insuficiente. Porquê? Porque eu consigo dizer que um festival de teatro no Porto é capaz de dinamizar a restauração, os alojamentos e, com isto, eu, autarquia, dizer eu vou buscar dinheiro na derrama, eu vou buscar dinheiro no imposto turístico, e vou buscar dinheiro nas licenças e nos toldos e nas esplanadas, eu digo isto tudo. Mas o Tribunal depois pergunta, mas você já não tem as esplanadas, os toldos e a taxa a dar dinheiro? Em que é que isto vai aumentar o dinheiro que já recebe? E aqui é difícil dizer, porque ninguém consegue antecipar o êxito de um festival de teatro, de uma feira do livro, seja do que for, está a ver? E, portanto, quando a Câmara quer que seja uma empresa municipal, gerida como se fosse uma empresa privada, que acorre às necessidades todas, que organiza, que contrata, que paga, mas não consegue dizer, mas a mais-valia desta empresa não é o que recebe, é a atividade que gera à volta, a imagem que dá da cidade, porque há eventos culturais, o tal movimento turístico nos sentidos todos. Isto não é mensurável, não se consegue dizer é X em cima do que eu já recebo. Então o Tribunal faz isto. Diz, talvez se não justifique. A Câmara do Porto, e eu percebo que sim, precisa de uma empresa municipal, porque não pode gerir estas coisas com as regras das finanças públicas, porque senão, por exemplo, o simples facto de ser preciso reparar um canteiro ou de abrir uma tenda implica um tal procedimento que torna as coisas não fazíveis do ponto de vista da rapidez com que é preciso decidir. E, portanto, as duas entidades têm razão. Estou muito curioso de ver o que é que diz o Tribunal Constitucional, porque nós, de facto, percebemos com a Gaia Anima, com o desfecho que a Gaia Anima teve, como é que uma empresa municipal que se dedica a eventos que supostamente trarão benefício ao município, traz buracos como as que teve a Gaia Anima. E dou-lhe um exemplo muito claro. O piloto Tiago, que foi envolvido pela Gaia Anima numa promoção da cidade de Gaia, com certeza, foi dizer o quê? Foi dizer, eu fui chamado porque a minha imagem nos cartazes dava outra imagem a Gaia. O que é que isto deu? Em rigor, 62 mil euros de contratos feitos de forma errada. E hoje temos um processo julgado em tribunal. Ou seja, a decisão que foi feita, mais uma vez, revelou-se ruinosa. Porquê? Porque ninguém contabilizou, nem pode contabilizar quantas em Gaia, com os cartes em Gaia, quanto é que aumentou a economia local, quanto é que melhorou, nada disso. E mais, pagou-se para ter uma imagem de Gaia que tem cartes em plena cidade. Resultado prático disso? Temos mais um tema, Albino Almeida. Não terá sido brilhante, porque agora em tribunal constatou-se que se tinha ido muito para além do razoável, mas que se pode ir assim. Porquê? Porque é uma empresa gerida com critérios privados. Se alguém se engana
Não há problema porque o sistema público paga tudo. Pode achar que está a pagar coisas erradas, como foi o caso, denunciou ao Tribunal e tivemos esta circunstância. Por isso eu estou muito curioso de perceber, e os nossos espectadores chamam-nos a atenção para isso, qual o desfecho que o Tribunal Constitucional vai dar a esta guerra. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora da política internacional, é também o nosso último tema, temos 1 minuto. É pedida então a suspensão da Venezuela da Organização dos Estados Americanos. Como é que pode ser entendido este pedido? A guerra por outros meios. A diplomacia é guerra por outros meios. Quer dizer, quando nós nos dividimos em relação a uma entidade, fazemos guerra. E eu acho que esta circunstância visa é o que está em causa. É fazer guerra à forma como está a ser gerida a Venezuela. Eu tenho sempre muitas dúvidas se estas medidas alcançam o objetivo ou se não pioram a vida de quem lá vive. E desse ponto de vista os venezuelanos têm tido muita infelicidade e têm tido pouca solidariedade ativa e positiva da comunidade internacional e, de resto, para isto tem chamado a atenção o nosso secretário-geral da ONU, o nosso António Guterres. Muito bem. Albino Almeida, terminamos hoje então a falar da Venezuela. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito para lhe desejar boa semana. Obrigado para si também, para os nossos telespectadores. Foram então estes os temas hoje em análise com Albino Almeida. Eu estou de regresso amanhã.